Hoje recebendo a psicóloga Renata Mendonça. A gente está falando aqui sobre os nossos sentimentos com a Jéssica e falando sobre a psicologia positiva, né? Perguntamos aqui, você é uma pessoa positiva? Às vezes um exemplo simples no nosso dia a dia. Você tá tomando o seu café da manhã, passando a manteiga naquele pão gostoso, fresquinho, e aí, de repente, por um descuido, o pão cai no chão. E você percebe que o seu dia acaba ali, porque o pão, ele sempre vai cair com a manteiga virada para baixo. Não é assim, gente? E tem muita gente que perde um dia inteirinho, mal-humorado, porque o pão da pessoa caiu com a manteiga virada para baixo. E aí, o que você pode fazer? Pegar o pão no chão, dar uma chacoalhadinha, limpar a manteiga e continuar comendo, ou descartar aquele pão e falar, eu vou comer ovos mexidos. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Esbravejam e passam o resto do dia mal-humorado, né? E como trazer a psicologia para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Agora, a Renata me falou uma coisa muito importante. Nina, a gente precisa primeiro diferenciar o que é a tristeza, o que é a depressão, porque não é todo mundo que chega no consultório, né, Renata? Que você vai apresentar a cartilha da psicologia positiva. Sim. Até para ser positivo, a gente tem que estar preparado, é isso? Sim, sim. Porque se a pessoa tiver numa depressão muito profunda, não adianta nada eu falar pra ela, olha, vamos agradecer o dia, vamos ter uma leveza. Ela nunca mais vai voltar no seu consultório. Provavelmente, entende? E eu preciso primeiro tirar ela, né, dessa crise. E aí, assim, tem os níveis de depressão, então leve, médio e profundo. Então, você imagina, uma pessoa que nem sai da cama. Tem pessoas que nem tomam banho. Então, é difícil a psicologia positiva, né, entrar. Mas assim, a psicologia positiva no nosso dia a dia, ela entra muito na questão do autoconhecimento. Então, por exemplo, eu gosto de fazer yoga. Então, eu tenho que fazer yoga. E tem dias que eu não tô muito legal, então como que eu vou me motivar? E assim, não é tá bem o tempo todo, né? E tem dias que eu não tô bem e tá tudo bem, entende? Só que assim, amanhã eu tô bem de novo. Essa é a diferença da tristeza e da depressão. A depressão não, a pessoa não vê muito uma saída, né? Eu já tive um processo profundo de depressão e aí eu fui fazer o meu processo de autoconhecimento, terapias integrativas, fui entender. E aí, quando eu fiz especialização em psicologia positiva, fez muito sentido tudo pra mim. E hoje eu coloco em prática muita coisa. Então, por exemplo, eu acordo, eu medito. Por quê? Porque a meditação faz muito sentido pra mim. Aí, eu já escuto uma mensagem edificante, que eu gosto, sobre espiritualidade. Porque eu acho que esse pilar da espiritualidade também é um pilar super importante para se trabalhar, né? Eu trabalho bastante ele também em consultório. Aí eu vou pro meu dia. E aí eu vou trabalhar, aí eu vou tomar meu café. E aí quando eu tomo meu café, eu agradeço por estar ali tomando aquele café. É um simples café. Mas eu poderia muito bem tomar um café assim, ai meu Deus, que saco esse café, vamos logo, tá quente, tá, não sei o quê. Ou parar e falar, nossa, que delícia o café. E aí, Nina, eu acho que entra numa questão também, o quanto as pessoas estão um pouco desconectadas delas mesmas. Porque a maioria tá tomando café como? Com o celular na mão, né? E o que você tá vendo? Então, normalmente tá vendo a vida alheia, né? Não é? Então... É apreciar mais aquele momento, né? Que você tá fazendo, de você sentar, tomar um café e, assim, fazer nada. Só tomar um café, fazer né? Nada. Se você estiver na companhia de alguém, é conversar com as pessoas, né? Trocar. Ah, mas meu marido, já tô acostumada, já... Todo dia tá aqui. Não. Que bom que todo dia tá aqui, sabe? E outra, conversem, falem, sei lá, se não tiver assunto, falem de um filme, falem de coisas positivas. Hoje em dia, infelizmente, a gente sabe, né, que esses programas de desgraça, de tragédia, eles vendem muito. E por quê? Porque as pessoas que não têm consciência, elas estão ali o tempo todo com aquela TV ligada o tempo todo. Então, assim, o que elas estão colocando no cérebro delas? Estão naquele looping de tragédia, né? Naquele looping de tragédia. Então, daí trazendo mais algumas coisas pra vocês, né? Que eu faço no meu dia a dia. Daí eu vou tocar meu dia.
cada atendimento que eu faço, eu respiro, eu agradeço, né, por aquela pessoa estar confiando em mim, no meu processo, no nosso trabalho juntos. Aí eu vou, busco meu filho na escola, converso com ele. Aquele momento pra mim é rico, é importante. Eu poderia falar, putz, tem que buscar meu filho na escola, meu Deus, que correria, que saco, não sei o quê. Não, é o meu momento com ele. Uma oportunidade. Quantas mães não gostariam de ter essa oportunidade? Eu acho que é aquele desconectar para conectar, né? Assim, literalmente, você desconecta ali das suas redes sociais, daquele mundo, para você se conectar com a realidade, né? Eu tive uma experiência agora nesse carnaval. Geralmente, todos os carnavais, a gente vai pular carnaval e vai fazer onde tem muitas multidões. E esse carnaval não. Esse carnaval passou eu, meu marido, minha filha. E um dia a gente foi numa cachoeira. Fazia muito tempo que eu não ia em cachoeira. Uma cachoeira linda, por sinal. E aquilo ali me reconectou novamente no sentido de, tipo assim, nossa, geralmente a gente tem saído mais com outras pessoas, mais com sempre, sabe, muita gente, e acaba que a gente não valoriza mais aqueles momentos a sós, sabe? Não tem mais aquela valorização. Aí meu marido falou assim, uma coisa, nossa, antes a gente fazia tanto isso e hoje em dia a gente não faz mais, e realmente é isso. Com o tempo, eu falo isso no relacionamento, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas que era prazeroso, às vezes para ficar ali fazendo uma coisa banal com várias pessoas e, enfim, não tá agregando tanto para você, pro seu eu, não tá alimentando tanto sua alma, o seu relacionamento, né, a sua vida em si, né? Perfeito, isso que Ô, você Renata, tá falando. você acha que hoje essa geração que tem todo acesso a essa tecnologia e até mais informações em relação à psicologia positiva, tem à disposição muita coisa hoje na internet, só que tem influência também de outras mensagens que não fazem bem. Até você falou, a gente está sendo bombardeado o tempo todo de notícias de tragédia, de morte, de doença, de desgraça, de guerra. Você acha que é mais fácil você implantar a psicologia positiva hoje para essas pessoas, ou está cada vez mais difícil porque o jovem também ele fica entediado, não só o jovem, o adulto, o ser humano, né? Porque o fato dessas redes sociais, está todo mundo mostrando tudo ao mesmo tempo, a gente fica mais ansioso. Então, para você ensinar uma pessoa a ser mais equilibrada, positiva, tá mais fácil, tá mais difícil? Como é que você está enxergando? Também, né? E uma criança. Porque hoje em dia não é nem rede social, é o desenho, né? A ansiedade, parou a internet, a criança já começa a chorar, entendeu? Sim. E como é que você vai falar para ela assim, filho, olha o lado positivo, você tá sem o seu celular, mas você tá tendo a oportunidade de brincar com o seu coleguinha, né? Sim. Mas um então, desafio, né? É uma questão muito importante que você está trazendo, Nina. Por quê? Por causa do vício. As pessoas estão viciadas em tecnologia, tanto que existem clínicas hoje de desintoxicação de tecnologia. Então, assim, o cérebro, ele quer o quê? Ele quer coisa rápida. Que é o quê? É o que a tecnologia oferece. Então, a gente precisa fazer um desmame. Tem, até recomendo que olhem aí, né, pela OMS, tem a quantidade de horas que se deve cada criança, a faixa etária. E se a sua criança está ficando muito, vai reduzindo aos poucos, né? Porque isso vai afetar a saúde mental dessa criança. Eu não posso tirar de uma vez, não, porque vai ter abstinência e vai ser mais difícil você lidar, né? Então, assim, sem dúvida, a criança, quando ela não tem esse vício, aí ela consegue ver os benefícios de estar com o amiguinho, de brincar, né? O meu filho, ele tem 11 anos. Eu só deixo ele 1 hora de tela por dia. E aí ele joga futebol, ele vai com o amiguinho, ele não sei o quê. A gente joga... Gente, isso é importante. Pais, deem exemplo pros seus filhos, tá? Então, assim, não adianta nada. Filho, sai da tecnologia. Mas o pai tá aqui, ó. E assim, filho, sai da tecnologia e vai fazer o quê? O quê? O que você tá proporcionando pra essa criança? Né? Teve um dia que eu tava super cansada aí, meu filho, mamãe, vamos jogar? Mamãe, agora, nessa semana de volta às aulas, que foi uma super adaptação. Aí eu falei, filho, só um minutinho. E aí eu parei e joguei 20 minutos com ele no fim do dia. 20 minutos.
ele já se sente olhado, ele já se sente amado, ele já se sente valorizado. Entende? Então, são essas coisas. E um dos pilares da psicologia positiva também, do que você falou, é a questão da comunidade. A gente se sente bem no social, né? São poucas as pessoas que ficam bem sozinhas, mas a maioria gosta de ter essa troca. Só que a gente precisa ter troca saudável. Porque a gente sabe que tem umas pessoas que são meio vampiras da nossa energia. E aí é questão de falar, olha, esse aqui não faz sentido mais. São as nossas escolhas. Só que dá um medo também da gente ficar meio egoísta, né? Porque nós temos pessoas muito queridas ao nosso redor e a gente está tentando buscar o lado positivo da vida, tentando canalizar essa vibração positiva. E aí, ao redor, nós temos pessoas que amamos, mas que estão numa vibração mais baixa e ainda não entenderam a importância da positividade, até para atrair mais positividade. E aí, para pontuar para essa pessoa, olha... de verdade, eu preciso sair daqui porque eu não tô nessa sua energia, eu não quero isso pra minha vida. Você não fica meio se sentindo egoísta, gente? De afastar mesmo a pessoa, né? Porque era a hora da gente canalizar a nossa positividade e engolir a pessoa ao ponto dela se sentir amada, acolhida, abraçada, para ela ver, olha, a Nina tá sendo bem positiva, eu vou aprender alguma coisa aqui com ela. Mas eu acho que sabe a pergunta que eu escuto sempre, todos os dias? Porque eu apresento um programa de muita felicidade, né, Jéssica? Sim. E eu escuto nas ruas, é feliz assim todo dia? A moça que limpa a minha casa fala, Nina, todo dia alguém me pergunta, ela é feliz daquele jeito, de verdade? Então, na verdade, eu até brinco, eu falo, gente, é um exercício, porque eu também tenho conta para pagar. A diferença é que eu não vou chegar aqui e contar para vocês, meu carro quebrou, né? Eu tô com um carnê atrasado. E eu não faço isso nem na rádio e nem com as pessoas ao meu redor. Porque, na verdade, primeiro que elas não vão poder me ajudar. E segundo que eu já entendi que o lado positivo alimentado vai atrair mais coisas boas e eu vou dar destaque. Não tem uma frase que fala, cresce aquilo que você alimenta? Sim. O positivo e o negativo é isso, né, Renata? Mas assim, tem pessoas, Nina, que elas não querem ajuda, elas só querem reclamar, entende? Elas te fazem meio de caçamba de lixo. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado. Claro que não é pra você se afastar de uma vez de todo mundo, não é isso, né? Mas é assim, tudo bem. Então, antes eu passava 2 horas com essa pessoa tomando um café, eu vou meia hora. E tudo bem, entende? E daí, o que acaba acontecendo, Nina? Quando aquilo não ressoa mais, às vezes até automático vai afastando, né? Porque quando você não corresponde mais aquilo para aquela pessoa, automaticamente vai afastando, né? E aquilo, para identificar uma pessoa assim, eu já tenho uma tática, você vai começando a dar caminhos para ela. Você fala assim, mas e isso daqui? Soluções, no caso. Mas e possibilidades? E aí, todas as possibilidades que você dá não servem, não presta. Ela não aceita. Não aceita. Fala assim, opa, essa aí não quer ser ajudada, então. Aí fica muitas vezes o quê? No vitimismo. E quem é vítima é aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama. E ela tem o que a gente chama de ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Ela tem atenção. Então, é alguém que escuta. Geralmente são aquelas pessoas poliqueixosas. Então, ela tem dor de cabeça, ela tem dor nas costas, ela tem dor no estômago. Tudo é o mais difícil pra ela. Tem todas as dores. Tem todas as dores. E aí, daí você fica lá, ai, mas coitadinha, mas coitadinha. E outra, como que a gente tá ajudando essa pessoa? Não tá. Você tá, de certa forma, deixando ela naquela posição. Quando você fica, realmente, coitadinha, coitadinha. E ela procura sempre pessoas que vão apoiar aquilo. Mas aí, nesse caso, o que eu faço, tadinha, Renata? Como que eu ajudo essa pessoa? Então, sabe uma coisa que dá pra fazer, Nina? Sendo sincera mesmo, sabe? Falar, olha, eu venho aqui, eu tô tentando te mostrar isso, isso e isso. O que você acha? E aí, dependendo do grau, você fala, olha, porque me parece que você só tá focando no negativo. Você quer ajuda? Eu posso te ajudar? Aonde? Eu tô aqui pra te ajudar. Pra gente caminhar juntos. Porque, assim, o meu processo terapêutico, como que é? Primeiro, eu acolho o paciente, certo? Então, eu faço o vínculo, eu acolho. Mas se eu ficar só no... é verdade, né? Você teve uma infância difícil. Tadinho. Eu não ajudo. Você entende? Então, é mais ou menos tá alimentando mais aquele sentimento ruim dentro da pessoa, né? Legal. Vamos pro WhatsApp, então, para saber o que as pessoas estão falando. Nina, bom dia, abençoado, meninas, psico, quanto tempo é a cura?
da TAG. Transtorno Obrigada. de ansiedade generalizada. Não tem tempo, né? Isso é muito individual, depende do processo. Tem pessoas que precisam entrar com medicamento. Explica pra gente um pouquinho, para quem ainda não entendeu, o significado da TAG, Renata, por favor. Transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, aquela pessoa, ela acha que tudo vai acontecer, ela vê muita desgraça, ela fica... O que acontece? Ela não tá no presente. O que é a ansiedade? Pensamento no futuro, né? Então, o que a gente precisa fazer? Trazer para o presente, né? E aí, o que é? Aí a gente vai trabalhar o quê? Consciência. Então, aonde que está seu pensamento? Vamos trazer para cá? E aí, quando você está comendo, você está com a mente aonde? Você está conseguindo focar no que você está fazendo, que é o que a gente chama de mindfulness, né? Que é a atenção plena. Quando você está lavando louça, você está lavando sua louça ou você está pensando nas desgraças? Nos ICs que vão acontecer. Sim. Então, isso é um treino. Tá? É um treino. E a gente sabe que a tecnologia, ela atrapalha. Esse é um gatilho? De tecnologia atrapalha. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer na TAG? A gente precisa desacelerar o cérebro. O que o excesso de tecnologia faz? Acelera o cérebro. Então, é contrário. Mas eu vi um vídeo essa semana no Instagram, acho que eu mandei pra Jéssica. Eu falei, nossa, eu sou essa pessoa. Às vezes a gente tá rezando e a nossa cabeça tá roubando a gente o tempo todo. Sim. E tem alguma técnica para eu me concentrar e voltar para aquilo que eu tô fazendo? Tem, Porque, sim. Renata, às vezes é coisa simples. Eu tô tomando banho, lavando o box e pensando o que eu vou fazer pra janta. A correria da vida força a gente a pensar várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes, não sei se você, mas assim, tá dirigindo. Tem hora que você já tá num filme, você não tá nem vendo, mas assim, exato, por que você aquela tá fazendo. Rua, porque sua cabeça é até perigoso. A milhão, né? Vamos falar assim. Você tá dirigindo, você nem sabe. Aí você fala, nossa, você viu aquela pessoa? Não vi. Tipo, passei com o carro e só fui, entendeu? Eu acho que tá todo mundo vivendo assim, nessa ansiedade, né? Sim, sim. Pra mim, né, o que ajuda muito, a meditação. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente. Meu pai até falava, não é todo dia que a gente escuta que a psicóloga fala que era ansiosa, extremamente ansiosa. Sim, meu pai falava, Renata, tira o pé do acelerador. Era a frase dele, eu lembro até hoje, eu era pequena, né? E aí, o que eu fui fazer? Psicologia, autoconhecimento e yoga. Yoga, pra mim, é maravilhoso. Então, quando a gente respira, a respiração, ela tá ligada com a mente. Então, por que a gente fala pra respira devagar, tal? Porque acalma a mente. Entendi. Só que isso é diário, é um treino, é a mesma coisa. Se você for na academia um dia, o que vai acontecer? Nada. Né? Assim, tudo bem. Você vai curtir aquele momento, vai ser bom. Mas não tem um resultado a longo prazo. Meditação é diária. A pessoa tem que ter disciplina. Consciência corporal diária, respiração diária, entendeu? Então, tudo que eu falo para os meus pacientes, eu ponho em prática. Eu tive muita dificuldade de aprender a meditar também. Muita. Só que tem várias técnicas hoje em dia. Tem meditação no YouTube. Eu recomendo, começa com que é aquela meditação guiada. Perfeito. Um dia desses eu ouvi o Cauã Raymond guiando uma meditação. Perfeito. Eu falei, gente, como que eu vou me manter concentrada? Com ele. Ai, meu Deus. Ô, Renata, eu faço, às vezes, essas meditações guiadas. Eu gosto muito pra fazer na hora que eu vou dormir. Mas, de fato, às vezes, o que acontece? Eu durmo, entendeu? Assim. Sim. Então, qual que é o mais indicado? É fazer antes de eu estar, assim, já tomei exausta. banho, exausta, final do dia. Sim, ótima pergunta. Quando a gente dorme, a gente não medita. Sim. É diferente, tá? Então, o ideal é que você faça acordada, né? Então, aquele dia que você já tá exausto, fala, vou meditar. Você não vai meditar. Né? Você vai dormir. E o ideal, meditação. Como que a gente medita? Coluna ereta. Eu posso meditar até na cadeira. Coluna ereta, pezinho no chão, tá? Ai, Renata, eu não sei fazer aquela postura difícil das pernas cruzadas. Tá tudo bem, né? Agora, tem meditação indutoras do sono. Aí é outra proposta. Aí você pode fazer deitada para dormir mesmo. E é ótimo também. Eu acho excelente, sobretudo porque as pessoas estão com dificuldade, né, no sono. Muita gente, até criança, reclamando que tá com insônia. Imagina ouvir isso de uma criança. Mamãe, eu tô com insônia. Olha, uma coisa que eu coloco em casa pra dormir é aqueles barulhos de água, sabe? Eu sou viciada. Barulho de cachoeira, barulho de chuva, pra dormir. Porque eu acho que relaxa tanto. Eu, a minha filha, a gente já começa a entrar naquele
ele começou a tocar, deu 3, 4 minutos, a gente já começa a baixar, sabe, a energia do corpo, no sentido de relaxamento. Eu acho que eu indico para muitas pessoas fazerem colocar esse barulho. Melhor do que ficar com a televisão ligada, com filme, com coisas que você nem sabe o que tá passando. Muitas vezes já acordei com um pesadelo. E no pesadelo, eu acordava, olhava pra televisão, era basicamente o que eu tava sonhando. É o que tava passando na televisão. Aqueles filmes de ação, de tiro, disso aqui. E realmente eu comecei a falar, não, isso não serve, porque se eu tô dormindo, eu vou estar alimentando, eu não sei o que tá passando na televisão, entendeu? Fica alimentando coisas ruins dentro da gente, não dá. Eu sempre brinco com meu filho, quando ele tá com dificuldade de dormir, eu falo pra ele, às vezes eu deito do ladinho dele e falo, vamos lembrar de uma viagem, de um lugar gostoso que a gente viveu, lembra lá que a gente foi na Disney, se lembra do castelo? Eu vou trazendo algumas lembranças muito felizes, porque a sensação que eu tenho é que ele vai ter sonhos maravilhosos. E trazer essas lembranças. Eu chego até a falar no ouvido dele quando ele está dormindo, que ele é amado, que ele está dormindo agora um sonho maravilhoso, sabe? Eu acho que ajuda, calma, tranquiliza a pessoa, né? Você está falando uma coisa muito importante, Nina. O cérebro, ele não identifica pensamento de realidade. Então, é maravilhoso quando a gente pega foto que remete a uma coisa boa, a uma pessoa boa. O cérebro, ele revive aquilo. Até ia deixar para o final, mas vou dar agora uma dicasinha, né? Para a família fazer. O potinho da gratidão. O que é o potinho da gratidão? Você pode ser de vidro, de plástico, o que você quiser. Você coloca ali na área em comum da família. E aí você vai colocando tudo de gostoso que aconteceu. Por exemplo, foi ao cinema, foi um filme gostoso, pega o ticketzinho, põe lá. Aconteceu uma coisa gostosa, se não tiver comprovante, ticket, escreve. Tal dia, fomos não sei aonde, vai guardando no potinho. Quando aquele pote enche, você chama a família toda e vai revendo aquilo. Isso. O corpo, ele vive como se estivesse relembrando tudo aquilo, entende? Então, ele vai liberar substâncias prazerosas. Então, assim, por isso que às vezes a gente pega foto, por exemplo, tá estressado, tem gente que gosta, eu mesmo adoro cachorrinho. Às vezes eu ponho um vídeo de cachorrinho filhote. Gente, eu adoro, me divirto. Entende? Ela tá falando da água. Que te a conecta. água pra ela é gostoso. Então, tá vendo o autoconhecimento? Agora, se tem uma pessoa que tem pavor de água, eu não posso falar pra ela pôr água. Ela tem que achar uma outra coisa. Então, você entende que não tem uma receita pronta, mas tem um caminho. Então, por exemplo, eu amo fazer yoga. Tem gente que gosta de lutar. Tá tudo bem também. Exato. Sabe? Então, entra muito nisso. Do que eu quero pra mim, né? O quanto que eu me conheço. Só que se eu não me conheço, se eu não olho pra aquilo... E é muito legal a gente legitimar os sentimentos. Então, assim... Putz, tô triste. Tá, tô triste. Tô com raiva. Tá tudo bem, né? O que eu não posso, bater no outro. Isso eu não posso. Né? Então, o que eu faço com essa raiva? Claro que a gente sabe que a raiva não é saudável pro corpo. Ela vai liberar substâncias negativas. O corpo vai querer combater aquilo. Ele vai entender como uma inflamação até, Sim, como uma ameaça. Opa, peraí, então tem algo aqui que eu preciso resolver, né? Então, assim, tudo bem, eu tô com raiva, e aí eu vou fazendo o meu trabalho de... Ô, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, é um problema que eu acho que hoje em dia acontece muito. Como que eu consigo sinalizar isso pro meu filho? No sentido assim, você tá com raiva? O que você tá sentindo? Porque, assim, a gente vê muitos adultos hoje em dia não sabendo lidar com as emoções, não sabendo se controlar. E eu acho que isso vem desde a infância, entendeu? É uma criança que não sabe escutar um não. É uma criança que todas as vezes que a mãe falou que não pode, ela se jogou no chão, chorou, a mãe deu, entendeu? Aí quando vai crescendo, escuta o não de uma menina, fica bravo, bate na menina, entendeu? Eu acho que é basicamente isso que a gente está vivendo hoje em dia nesse mundo. Como que eu consigo sinalizar isso pro meu filho de uma maneira que, é lógico, que não seja agressiva e que ele entenda, consiga lidar com esses sentimentos dele? Eu tava até falando pra Nina, eu tenho até um curso pra isso, porque na verdade... Quem que precisa trabalhar? Os pais. Os adultos precisam ter essa consciência, entende? Porque, que é o que eu tava falando até pra Nina também. Às vezes eu falo pro meu filho, tô vendo que a conversa tá indo pra um caminho não legal, eu falo, filho, 1 minuto. A mamãe precisa respirar um pouquinho. Eu vou pro meu quarto, eu me acalmo,
E aí eu falo, filho, vamos conversar. O que eu tô mostrando para ele com isso? Que existem ferramentas pra gente se acalmar, que a mamãe também fica estressada e que dá certo. Porque depois a gente consegue ter uma conversa o mais assertivo possível. Agora, o adulto que não tem consciência de si, ele nem vai perceber. E a maioria das vezes, quando a gente fala, aquela criança tá tirando a minha paciência, não é a criança. Somos nós que não conseguimos lidar com as nossas emoções. Por que isso está te afetando, né? Ô, Renata, a criança, eu sinto que ela aprende muito mais com aquilo que a gente faz do que com a gente fala. Então, ele vai repetindo tudo que ele está vendo. Até a Jéssica falou, mas como é que eu ensino? Não fazendo. Porque a sua filha está repetindo o que vocês estão fazendo, ela aprendeu, né? Em algum lugar. Desde postura, comportamento, o linguajar, eles repetem, é impressionante. Depois que eu tive o Davi, foi meio assustador, na medida que ele foi crescendo e repetindo aquilo que a gente estava fazendo, eu comecei a ficar um pouco assustada, que eu pensei, nossa, a gente tem um poder gigante sobre a vida dele. Gigante. É uma baita responsabilidade. Educar alguém é muito assustador, né? É gratificante quando a gente vê ele tirando nota boa na escola ou alguém elogiando ele por um bom comportamento. É muito delicioso, é muito gratificante. Quer me dar um presente? Eu falar como seu filho é educado. Mãe, como seu filho é maravilhoso. Porque a gente luta por isso, na verdade, né, Renata? E assim... É raro, né, Nina? É raro, tá né? Difícil. As crianças estão muito perdidas, assim. Na verdade, não são as crianças, assim. Elas estão só sem orientação. Sim, exatamente. Os adultos sem estão... Sem caminho, né? Não, eu falo isso na escola. Às vezes uma briga, assim, um quer o brinquedo do outro, vai lá e morde um amiguinho. A minha filha, ela não sabe o que é morder, ela não sabe isso. Ela é uma criança que só ela tem em casa. Então, ela não sabe o que é bater. E às vezes eu vejo ela chegando em casa e ela tendo algumas reações que eu falo, opa, pera lá. Você vê que ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela está repetindo. Esses dias, numa hora que eu falei assim, não pode, ela veio e me deu um tapa assim no rosto, mas eu vi que ela ficou assustada. Com certeza ela deve ter visto isso na escola, ou algum amiguinho fazendo. E ela repetiu. Porque em casa a gente não faz isso. E ela repetiu, sabe quando a criança faz, mas ela não... Você via que ela não estava tendo nem noção do que ela estava fazendo? Falei, filha, que isso? Não pode, isso não pode, é carinho. E conversei com ela. E assim, eu percebi que realmente está sendo muito espelho lá fora, né? E como que a gente vai lidar com isso dentro de casa, né? Porque acaba sendo fora do controle. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas, né? É bem interessante o que você está trazendo, porque assim, o que acontece, né? Às vezes, o meu filho, ele vai em lugares que tem outras regras, vamos dizer, né? Tem outros hábitos. E aí ele volta um pouco com aqueles hábitos. Sim. Sei lá, às vezes é na casa de um amiguinho, tal, e que pode falar palavrão, e que pode, não tem regra, não sei o quê. Daí eu volto, né? Filho, tudo bem. Mas aqui em casa não é assim, né? E o que eu trabalho com meu filho? Valores. Então, lá em casa, a gente tem praticamente 3, que é a responsabilidade, o respeito, né? E a empatia. Então, muitas coisas eu falo, filho, isso tá dentro dos nossos valores? Eu faço ele pensar. Sim. Mais do que falar, filho, isso aqui não é assim, tal. Eu falo, lembra dos valores que a gente trabalhou? Esse tá dentro? O que você acha? Aí ele, né, mamãe? Então, fazer a criança pensar é maravilhoso. A gente precisa parar de dar resposta para as crianças. Sim. Porque, inclusive, às vezes a gente faz uma pergunta e vem uma resposta que a gente nem espera. Fazer ela se E é maravilhoso. Porque a criança também tem, né? Um repertóriozinho dela. Então, é ampliar isso, é dar espaço para essa criança. É muito importante a gente frustrar a criança. Falar não, é super importante. Às vezes eu na padaria, mamãe, compra não sei o quê. Eu falo, filho, não. Por quê? Você não tem dinheiro? Tenho, filho, mas hoje não. Eu tô brava, tá tudo bem. E tá maravilhoso. Por quê? Porque eu tô dando uma bagagem pra ele. Exato. Quando ele for adulto e ele levar um não de uma namorada, opa, peraí, eu já vivi isso. Já tem esse repertório. Vai saber lidar. Percebe? E hoje, o que tá acontecendo? A gente tá vendo muita criança que não tem frustração, que não existe não, que não existe limite. Que tipo de adulto que vai ter? Vai ser. Verdade. Sim. Vamos rapidinho pro intervalo, gente? Pro nosso último bloco. A Bel Zuin tá aqui participando e mandando perguntas. Oi, Bel, bom dia. Ô, Nina, as 3 meninas, é verdade isso. Tem pessoas que é uma samambaia.
só gosta de receber, ela não e reclamar. Elas não se doam para fazer nada, são negativas. Então, Nina, faz tempo já que eu estou aprendendo a me afastar dessas pessoas que te sugam. E eu também sou uma pessoa bem positiva. Quando eu não gosto, eu falo. E se a pessoa não gosta que eu fiz, também chega e fale para mim. Eu sou positiva. Às vezes as pessoas interpretam este meu lado como grossa. Como eu ser grossa porque eu falo o que eu não gostei. Então, é difícil, né? Mas agora eu estou me afastando da sanguessuga. É isso, Bel, obrigada pela sua participação, viu? Tem mais uma mensagem aqui, a Fernanda. Nina, eu sofro de transtorno de ansiedade. Ô, Fernanda, um beijinho pra você. Daqui a pouquinho eu vou ler o seu recado, tá bom? Excelente entrevista, aprendo muito. Daniel Marques. Dani, um beijo, bom dia, doutora Renata. Quais ferramentas podemos usar no dia a dia para ser mais positivo? Depois do intervalo a gente responde essa pergunta então, tá, Dani? Prepare-se para o carnaval em grande estilo na